Glória a Deus. Cumprimento a igreja com o Pai Senhor. Vamos se colocar de pé, fazer oração para o início do trabalho com Deus. Oramos. Senhor Deus, ó meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça, por essa oportunidade que nos deu mais uma vez de estar na Tua casa. Pai, deve ser a única oportunidade, nós não sabemos. Meu Deus, recebe o louvor da Tua igreja nesta noite, na Tua glória. Meu Deus, vem falar com a Tua igreja segundo a Tua vontade. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 84. Louvado seja Deus. O hino número 84. Vamos louvar o Senhor. Vamos para nós adorar ao nosso Deus. Louvamos o Senhor. Não perturbe o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca de leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele grande eu sou, e onde está também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-te vou dar. Pede com fé e com fervor, eu vou dar o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme no coração precisa igualmente crer. Sou eu aquele grande eu sou, e onde está também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-te vou dar. Pede com fé e com fervor, eu vou dar o Consolador. Um terremoto veio a voz do céu, um fogo e um furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz do amor. Sou eu aquele grande eu sou, e onde está também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-te vou dar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia esteve ouviu o céu aberto e veio a mim. Apredejado se escondiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele grande eu sou, e onde está também estou. Não disse eu há muito já, pede, dá-te vou dar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firme
firma em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscar o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquilo grandioso, e onde está também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-te-vos dar. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Glória a Deus. Pede com fé e com fervor. Louvado seja Deus. Buscar o dom celestial que vem da casa de nosso Pai. Vamos louvar o Senhor com o 193 neste louvor. Tirar dízimo e oferta para a casa do Senhor, mas oferta com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria. Louvamos. Sexto minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são bonitas e infalíveis para te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perde na calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus detende e uma salva e te abençoa do alto céu, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perde na calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irás em breve, as de finda, norte alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá, porque te abate, ó minha alma, que te comove, perde na calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém. Posso mudar para o pastor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Abra as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18.
dia 3 de setembro foi o meu aniversário, foi aquele culto. Então, dia 3 de setembro era para ter passado. Foi a Santa Ceia. Esse é o assunto de hoje. A renovação cotidiana do homem interior. E dia 5 era para ter passado esse assunto, na terça-feira. Fizemos aquele culto de ação de graça. E para não ficar vago, vamos meditar nesse assunto hoje, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18, quem encontrou diz amém. Que diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em nós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Curva a sua cabeça e oramos a Deus. Agradecer ao Senhor pela palavra lida. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, para te agradecer pela palavra lida e para te pedirmos, ó Deus, toma a primazia da nossa reunião e fala conosco segundo o teu Espírito Santo, segundo a tua vontade. Joga por terra toda a obra de Satanás, joga as enfermidades por terra, joga o mal por terra, joga a depressão por terra, Deus, e que a paz do Senhor possa reinar em nossos corações. E em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar. Quero apresentar as pessoas, os amigos que nos visitam nesta noite em nome de Jesus. Está conosco nossa amiga Adriana. Cadê a Adriana? Levanta a mão aí. A nossa amiga Adriana, Deus abençoe. Sivaldo, Deus abençoe. Samuel, Deus abençoe. Joils, cadê Joils? Está por aí? Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem no nosso meio. Irmãos, nós tratamos há poucos instantes a respeito de mais um festival que nós vamos fazer dia 14 de outubro. Estávamos conversando com os irmãos que estão na responsabilidade de X departamento, de X área, certo? Em nome de Jesus. E dia 14 de outubro a gente faz esse festival porque nós estamos devendo uma parte do dinheiro da ambulância que compramos lá para a casa do vovô e para atender também o centro de recuperação. E estamos devendo uma parte desse dinheiro que nós tomamos emprestado. E eu prometi para a pessoa que em outubro a gente acerta em nome de Jesus. Certo? Então já vão orando, jejuando, para que Deus possa abençoar ricamente, que Deus possa entrar com providência e que a vitória seja nossa em nome de Jesus. Bora meditar no assunto. Louvado seja o nome de Jesus. Você já viu alguma igreja por aí pregando? A gente vê muito isso aí, fazendo aquelas propagandas. Um dia eu cheguei para um velho, e o velho, ele tem idade para ser meu pai. E aí eu falando, rapaz, minha mãe disse, minha mãe nos ensinou, e minha mãe é certinha.
Minha mãe nos ensinou que até os 40 anos a gente vai assim, ó, subindo. Depois dos 40, aí começa a descer, ó. Tchum, na sepultura. E diz para mim que existe outro curso. Prova para mim que existe outro curso. Aí esse irmão disse: não, irmão Aguinovan, pelo amor de Deus, ele tem um filho, o filho mais velho dele, que mora na cidade de Ipirá. Já eu conheço eles, eu ia lá, fui lá umas 2 vezes com eles. E ele disse: você tem idade para ser meu filho. Não, quando a gente aceita Jesus, a gente, se renova, a gente fica novo. Eu disse: meu irmão, eu já estou vendo você passando ferro. Ele mora na mesma rua que nós morávamos, da casa pastoral, e ele é pontual na igreja. Chega na igreja, 20 para 7 ele já está chegando. Então ele ia na minha frente, eu ficava olhando, ó. O cara, quando é novo, ele caminha assim, ó. Uma disposição que, se for para pular daqui ali, pula. Já velho, já fica dizendo: se eu pular e cair. Então o cara vai ficando velho, vai começando a passar ferro. Chá. Os passos começam a encurtar. Fica parecendo aqueles rastros de trator, do pneu do trator. Aí começa a dar aqueles passos curtinhos com medo. É o curso da vida. Não adianta não. Então esse homem exterior, ele se corrompe, ele se corrompeu. Em Adão nós perdemos o direito de vivermos eternamente, de não envelhecer, de não criar ruga, de não morrer. Em Adão nós perdemos esse direito, quando Adão pecou. Mas ainda bem que Deus naquele dia lá falou para tal da serpente, para Satanás: da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. O que Deus estava querendo dizer com aquilo? Deus estava dizendo: já que não deu para eu fazer um paraíso aqui na terra para esse povo viver eternamente, mas eu vou preparar o céu. E aqueles que um dia aceitar meu filho amado Jesus como Senhor e Salvador, vai morar no novo céu, na nova terra. Então, louvado seja o nome de Jesus. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é Jesus. Então não tem jeito não, viu? Quando tu vê alguém dizendo: aceita Jesus que tu vai ficar mais novo, diz: deixa de ser mentiroso. Um dia esses tipos de crente, vamos pregar para salvar a alma da pessoa. Ei, me diz aí, me mostra aí na Bíblia, quando foi que Jesus disse: eu vim ao mundo? Viu, Morivaldo? Eu vim ao mundo, mas tu vai voltar a ser aquele Morivaldo de 17, 18 anos. Me mostra na Bíblia aí onde foi que Jesus falou isso aí. Jesus prometeu renovação física aonde? Então Jesus não veio para... É a igreja mentirosa enganando, vive enganando. Jesus veio com o objetivo de reatar a comunhão do homem com Deus, que o homem perdeu lá em Adão. Agora Jesus cura os enfermos. Jesus, esse coração meu aqui não prestava não. Eu sofri 2 infartos, fiquei desenganado da medicina. Mas um dia Deus usou uma irmã, ela chegou e colocou a mão no meu peito, e o Senhor falou na boca dela: eu estou te dando um novo coração. E eu tenho todos os laudos médicos que o doutor Afonso me deu, cardiologista lá em Ceabra. Me deu toda a documentação para eu encostar, para eu aposentar. Mas Deus me curou. Mas esse coração que Deus curou
Um dia vai morrer. Mas ele há de ressuscitar. Sim, eu sei, no último dia. Não é hoje. Jesus chega no túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas aquele Lázaro que Jesus ressuscitou, um dia morreu, ficou velhinho e morreu. Então a nossa esperança chama-se Deus. A nossa esperança chama-se Jesus. Eu não canso de agradecer a Deus por essa paz que eu tenho dentro de mim. Não canso de agradecer a Deus por essa paz interior, porque eu não tinha. Bora aqui para a introdução aqui. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, o salvo experimenta uma renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. E nesta lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais com forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Então, o homem exterior, que é a nossa carne, sofre essas coisas. Nós adoecemos, nós sofremos. Então o nosso homem exterior, ele sofre tudo isso. Mas o homem interior, o espírito, a alma, a parte espiritual de Deus no homem, se renova. E isso é a razão de sermos felizes. Você pode observar que nós somos felizes sem riqueza, nós somos felizes sem poder aquisitivo. Nós somos felizes porque o homem interior, ele é renovado pelo Espírito Santo de Deus, e esse homem interior, ele jorra para fora, e nós falamos: nós somos felizes, nós temos Jesus. Você pode observar que o crente fiel, o crente de Deus mesmo, ele está sem dinheiro, ele não desespera não. Ele diz: eu estou sem dinheiro hoje, mas o Senhor vai suprir minha casa. Estou sem o dinheiro, mas o Senhor vai me abençoar. Eu falei para os irmãos aqui no domingo pela manhã, contei uma bênção, porque na sexta-feira à noite eu e uma Gilvinha deitados e nós conversando. Daqui a pouco: Gilvinha, tu pensa num negócio, tem uns 3 dias que eu estou doidinho para comer um feijão com torresmo, um feijão com toicinho fritado, aquele feijão mexido. Gilvinha, e eu falando, a boca enchia d'água. E Gilvinha: pois é, então amanhã a gente vê. No outro dia, no corre, não viu. Quando eu chego à noite lá nas Duas Barras, na igreja lá para servir a ceia para os irmãos, a irmã Regina, a mãe da irmã Raíla, disse: bora ali comer. Quando cheguei lá, um andu com carne de porco e toicinho. Quando eu olhei, a boca começou a encher d'água. Eu disse: irmã Regina, eu já vou colocar logo o meu. Fica à vontade, pastor. Você está entendendo? Isso é Deus cuidando da gente, é Deus suprindo. Deus é tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Aí está doente. Quando o crente é fiel e o homem interior está renovado, está cheio de Deus, você entendeu? Ele está doente. O médico pode até dizer para ele que ele está desenganado. Aí ele ainda diz para o médico: tudo bem, doutor, vamos fazer nossa parte, vamos fazer uma campanha de oração e jejum e vamos pedir Deus a cura. Mas se Deus não me curar e Ele resolver me levar,
eu tenho as mansões celestiais para eu morar no céu. Então, contra o crente renovado, contra o crente que tem convicção do que ele é com Deus, nada pode contra ele, nada pode. Ah, mas vocês é crente e você não tem nenhuma casa boa. Aí o homem interior renovado joga e diz: mas quando eu chegar no céu, aqui a minha rua, eu não tenho uma casa, moro numa rua de terra, ou numa casa de enchimento, mas quando eu chegar no céu, vou morar nas mansões celestiais que o Senhor foi preparar para mim. E as ruas lá, a Bíblia diz que é de ouro, jaspe e cristal, e eu vou andar em rua de ouro, jaspe e cristal. Então, quando o homem interior está renovado, quando a pessoa é crente de verdade, nada tira o foco dele. Nada tira o foco dele. Então vem essas adversidades, vem essas coisas e chega para massacrar o homem exterior, para massacrar a gente. Tu já viu isso? Mas só que aí o homem interior está renovado, está forte, aí ele joga e a gente tem resposta. Um dia o caba falou para mim: tu não quis se envolver com o comércio que nós queríamos com você? E aí eu quero te mostrar um monte de coisa. E ele começou mostrando: ó, para ali é meu, para acolá é meu, eu consegui tal coisa, consegui não sei o quê. E tu ficou com esse negócio de igreja. E tu conseguiu o quê? Eu disse: a minha riqueza. Tu tem o que aqui para cima? Aí ele disse: para cima? Para onde, moço? Aqui. Ele disse: nada. Quem? Tu tá doido? Eu disse: não estou doido não, doido está você, que vem querendo me atingir, querendo atingir a minha fé. Deixa eu te falar, tudo que tu tem não paga o valor de uma alma, diz a Bíblia. E eu já ganhei, naquele tempo eu falei, eu já ganhei, eu mais jovinha, para mais de 1000 pessoas pregando cara a cara e levando a aceitar Jesus. E a Bíblia diz que quando eu estiver subindo para o céu, antes de eu chegar no céu, vou dar entradinha no tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que ali receberei a recompensa por todo o trabalho que eu prestei às almas ao reino de Deus. E tu vai receber o que lá? Isso aí não te dá recompensa no céu, isso aí não te dá mansões celestiais. Agora deixa eu te falar mais uma coisa: tudo isso que tu está construindo aí, a Bíblia Sagrada diz que vai servir de fogo, de combustível para o fogo de Deus queimar. A Bíblia diz que o fogo de Deus, meu amigo, não vai deixar nem raiz e nem ramo, vai queimar tudo. Mas o que eu estou fazendo, o fogo de Deus não vai queimar. A minha coroa está no céu, e cada coisinha que eu faço para Deus, para ver o nome dele glorificado, é mais uma pedrinha que ele coloca na minha coroa. Dava para ficar abatido, dava para ficar humilhado, não dava? Porque ele disse: por que tu não quis isso? Agora tu está aí, cadê o que foi que tu conseguiu com a igreja? Eu disse: financeiramente não consegui, mas espiritualmente, almas. E desse tempo para cá, temos 10 anos. Desse tempo para cá nós já levamos muitas outras almas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter convicção da nossa fé. Precisamos ter convicção do nosso homem interior. Precisamos ter convicção e temos certeza em quem temos crido. O sofrimento exterior, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas, suas cartas, relatam tribulações acima de suas forças,
a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Ele achou que ia morrer. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Precisa ter um homem interior vivo. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vaso de barro. Isto é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais, e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Quando eu aceitei Jesus, eu vesti uma camisa do time de Jesus, espiritualmente falando. E o diabo, onde ele me vê, ele sabe que eu sou do time de Jesus. Ele sabe que eu sou do grupo de Jesus. Ele sabe que você é do grupo de Jesus. Aí ele usa os vasos dele para perseguir. Então Paulo chegou ao ponto de declarar que ele não tinha mais esperança da preservação da própria vida. Paulo achava que os perseguidores, que os inimigos iriam matar ele. Ele não tinha mais aquela esperança de viver muitos dias na terra. Só que o homem interior de Paulo, o espírito, a alma dele estava forte. O exemplo do apóstolo, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: porque isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o apóstolo Paulo, ele se estribava muito nisso. Por isso ele deixou esse grande exemplo de homem de Deus, de um homem que honrou a fé, de um homem que disse: nem que tira a minha vida, mas não afasto de Jesus. A esperança do crente. Irmãos, um dia nós choramos muito numa convenção, porque a nossa convenção sempre envia missionários daquele dízimo, da oferta que você dá. Nós temos muitos missionários na África. E um dia um casal foi enviado para Moçambique. E lá eles pegaram aquele casal, abriram uma cova, colocou aquele casal com um filho. E lá o menino estava enterrando, dizendo: nega-se Jesus, nega essa fé, essa crença, que a gente tira vocês daí, as autoridades ali de cima. E o pai, vendo a terra chegando no pescoço do menino, e eles não chegam assim e matam de uma vez, não, vai enterrando uns pouquinho, um pouco hoje, um pouco amanhã. E eles viram que o menino ia morrer primeiro. O pai e a mãe começou a olhar para o menino e começou a chorar. Mas naquela hora, o homem interior do menino, a fé do menino, o espírito, a alma do menino, olhou para o pai e para a mãe e disse: papai, mamãe, nós não vamos negar Jesus, nós não vamos negar nossa fé. Eu estou vendo o céu aberto, Jesus sentado à direita de Deus. Daqui a pouco a gente está com Ele.
Então aquilo ali, os pais se fortaleceram e disseram: fique à vontade, mas a gente não vai negar a nossa fé, o nosso Jesus. Quantos têm negado Jesus por uma simples coisa? Quantos têm negado Jesus por uma coisinha? Mas Paulo não negou. Esse menino não negou. Lembra lá de Estevão, que foi apedrejado até a morte? E era eles jogando pedra, açoitando pedra em Estevão. E Estevão, cheio de Deus, ainda dizia: estou vendo o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus. O que leva um homem a fazer isso? Morrer falando isso. O homem interior, cheio de Deus. O espírito, a alma de uma pessoa cheio de Deus, leva a pessoa, louvado seja Deus, a suportar as adversidades que atinge, que assola o nosso homem exterior. Essa carne está sujeita a adoecer. Eu estou sujeito a passar perseguições, a sofrimentos, tal. Mas o homem interior diz para mim, diz para você, que ainda há uma esperança, que é o céu para nós. Por isso que nós vivemos alegre. Eu costumo sempre falar para os irmãos, nós somos felizes, que nós temos um pedaço do céu aqui na terra. Quem não serve a Deus está mergulhado na ansiedade, mergulhado na angústia, mergulhado no medo. Mas quem serve ao Senhor, quem tem o homem interior vivo, ok, está dizendo: o mundo está indo de mal a pior. Mas ontem eu estive na igreja, Jesus falou comigo, Ele me renovou, e eu estou forte, e eu estou bem para enfrentar as adversidades. Shuricanta labachuriané. Eu estou forte. E quando não dá mais para nós ficar aqui, Jesus prometeu que vem nos buscar. Você está entendendo que nós que servimos o Senhor temos um pedaço do céu aqui na terra? O mundo está mergulhado na miséria, mas nós estamos mergulhados no amor de Deus, nas coisas do Senhor. Enquanto muitos estão no bar, muitos estão diante de uma novela, muitos estão diante de outras coisas, muitos estão diante da angústia, você entendeu, da depressão, nós estamos aqui na igreja ouvindo esse negócio. Então isso aqui está renovando a minha fé, renovando a tua fé, renovando o homem interior para vencer. Como é maravilhoso servir Jesus. Por isso que até hoje eu nunca fiz um pedido de Jesus para mim. Já adoeci, já tive doenças que o médico desenganou, mas eu nunca disse: Jesus, me cura. Eu dizia: Jesus, se eu ainda servir para alguma coisa, fique à vontade. Se eu não servir para mais nada, fique à vontade também, me recolhe. Mas eu sei de uma coisa, que dia 2 de maio de 93, eu estava com uma angústia me matando, acabando com a minha vida. Eu tentei o suicídio 2 vezes, 3 vezes, quase morro, quase fui para a condenação, mas o Senhor me guardou. E naquele dia que eu aceitei Jesus, que os irmãos fizeram uma oração, me apresentando a Deus, eu senti uma coisa ruim saindo de mim, quer dizer, eu senti o diabo saindo da minha vida que estava oprimindo, e o Espírito Santo chegou e disse: Satanás, sai fora daí, porque a partir de hoje essa casa nos pertence. E eu senti aquela coisa boa entrando na minha vida, e aquela angústia, nunca mais. 30 anos, nunca mais. Por isso que eu gosto muito de viver adorando Jesus. Shuricanta labaixo. Jesus é bom. A esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem, as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Atribulados significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado, porque o Espírito Santo está ali.
perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera, porque o homem interior diz para nós, o homem interior fala com nós, o Espírito fala com a gente. Perseguidos, mas não desamparados, sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatidos, mas não destruído, mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Oh glória! Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte, e do mesmo modo temos esperança da vida e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurança, a bem-aventurada esperança em Cristo. Nós somos felizes ou não somos? Pode vir o que vier, se eu estou firme em Jesus, Ele vai me dar o escape. Vem o que vier. Cadê a irmã Creuzinha? Está aí, né? Um dia, a senhora lembra que um dia a senhora falou: pastor, o senhor tem que escrever um livro sobre a sua vida. Aí quando foi ontem, conversando com o irmão, com o presbítero Luiz Alexandre, ele disse: pastor, domingo pela manhã, quando o senhor falava sobre a convicção da nossa vida espiritual, que a gente precisa tomar cuidado, para que isso ou aquilo não venha desanimar a gente, tirar a gente do caminho do Senhor. Ele disse, o irmão Luiz falou para mim: eu senti ali na escola bíblica, que um dia o senhor tem que escrever um livro sobre a sua vida, sobre o que o senhor passou. E eu disse: rapaz, já é a terceira ou quarta pessoa, a irmã Creuzinha falou para mim um dia, e nós vamos programar. Nós vamos programar. Chegamos aonde chegamos, porque Deus quis, porque Deus colocou. Não temos padrinho, não foi apadrinhado, não temos parente, não tem um parente, pastor. Mas quando Deus, eu acredito muito naquilo que o Senhor fala. 40 dias depois da nossa conversão, nós fomos participar de uma escola bíblica lá em Canarana. E quando nós entramos na igreja, uma irmã olhou para mim e começou a chorar, começou a gritar: glória a Deus, glória a Deus. Irmã Mariquinha, quem é esse homem? Quem é esse irmão? Esse irmão, essa irmã, aquele casal que nós falamos que aceitou Jesus. Irmão, deixa eu falar para você, há 5 meses eu tive um sonho. E no sonho eu vi você e a irmã com a palavra de Deus na mão e ministrando a palavra. E Deus falou para mim naquele sonho: um dia esse aí vai aceitar Jesus, e esse aí vai ser pastor, vai ser ministro da minha casa. Tinha 5 meses que ela tinha sonhado, por isso que ela estava chorando quando ela me viu. Ela viu uma Juvinha, ela começou a chorar. E aos poucos foi se cumprindo. Foi muita luta. E até hoje é muita perseguição. Porque a maior perseguição, deixa eu te falar qual é. É porque o preguiçoso é um miserável. Então, quando você trabalha, faz o reino de Deus crescer, aquele que não faz, que é preguiçoso, aí às vezes fica ali criticando, fica caçando um jeitinho de lhe perseguir. Mas perseguição não nos derruba não, porque já foi demais. E estamos de pé para a glória e a honra de Jesus. Se não fosse Deus no nosso ministério para nos honrar tanto, com certeza já tinham arrancado a nossa cabeça. Mas estamos de pé para a glória e honra de Jesus. A renovação interior, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Esse poder do Espírito atua no homem interior,
e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Se eu e você buscarmos a renovação do Espírito Santo para a nossa vida, a gente vai estar preparado para enfrentar essas adversidades e não desfalecer. Então não posso ficar esperando um culto, não posso ficar esperando uma festa para eu ser renovado. Eu preciso me renovar a cada manhã. Até lá na hora do cuscuz você pode receber uma renovação. Basta você começar a adorar Jesus, agradecendo a Ele por aquele cuscuz. Então, quando eu me sujeito, reconheço que o cuscuz foi Deus que preparou para mim, que o café foi Deus que preparou para mim, começo a adorar Ele, é aí onde eu recebo uma renovação. O eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha, aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparado ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como instrumento encorajador do homem interior, olha, impulsionando-o a prosseguir, e que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Vêm as tribulações, vêm os problemas, mas eu preciso estar firme e lembrar, isso aqui é por pouco tempo. Tu já viu aqueles crentes que dizem: ser crente é difícil, ser crente é complicado. Você já viu falando várias vezes que essa pessoa é sem noção. Porque quando nós lemos lá, quando Jesus falou ali em Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem passou pelo mundo como eu passei, entende que nós carregamos o fardo de Satanás, carregamos o jugo de Satanás. E o jugo de Satanás não é suave, eu sei disso, tu também sabe. Você que está me assistindo aí na televisão também sabe que o jugo do diabo é pesado. O jugo do diabo faz calo, faz pisadura. O fardo do diabo é pesado, que eu já carreguei. Mas quando eu aceitei, você lembra que eu falei há poucos instantes? Dia 2 de maio, quando eu aceitei Jesus, eu e minha esposa e minha cunhada, que quando os irmãos fizeram aquela oração, eu senti uma coisa ruim saindo da minha vida. O fardo de Satanás, o jugo de Satanás.
e sentir aquela coisa boa entrando na minha vida, o fardo de Deus, o jugo de Deus. Então Jesus disse: o meu fardo é suave, e o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Então como é que eu posso dizer que ser crente? Eu só digo que ser crente é difícil se eu não olhar para o meu passado. Mas se eu comparar, eu carreguei o fardo de Satanás, exemplo, o fardo de Satanás é 60 quilos, o fardo de Jesus é 20. E qual é mais fácil carregar? 60 quilos ou 20? Claro que é 20. E para carregarmos esses 20 quilos, esse fardo, ainda temos um monte de fontes de ajuda. Deixa eu começar aqui. Deus me ajuda a carregar esse fardo. Jesus me ajuda a carregar esse fardo. O Espírito Santo me ajuda a carregar esse fardo. O anjo que está acampado ao nosso redor me ajuda a carregar esse fardo. Os anjos que estão a serviço de Deus para abençoar a gente na terra, Deus manda, vai lá e ajuda ele. Olha a quinta fonte. E mais a igreja do Senhor Jesus, que está orando por nós, jejuando por nós. Nós temos 6 fontes de ajuda para carregar esse fardo de 20 quilos. Mas quando eu estava lá na mão de Satanás, meu filho, eu não tinha ajuda nenhuma. Só não entende quem for trouxa demais, quem for idiota demais. E para idiota demais não tem como. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu preciso ter isso na minha mente. Eu tenho que pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Bora só meditar nessa cultura secularista aqui do diabo. Que nós estamos aprendendo a respeito do império do mal e a igreja de Jesus. Então o império do mal quer acabar com a igreja. Quer bagunçar com a igreja. O império do mal já está botando dentro das igrejas um tal de inovação, de renovação, de modernismo. E tem igreja por aí que é chamada Igreja Resenha de Deus. Resenha de Deus não, resenha do cão, de Satanás. Não, é porque para atrair o povo. Vai lá e vê se essas igrejas têm um tanto de crente que a nossa tem. Então já que é para atrair, devia estar cheio. Quem quer ouvir a verdade não quer ver bagunça, não quer ver irreverência, não quer ver desrespeito às coisas de Deus, não. Quando vem para a igreja quer as coisas certas. Todo mundo que vem para a igreja quer ver as coisas com reverência, com respeito. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual e a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Então eles querem bagunçar tudo, quer inverter os valores e quer achar que Deus é de qualquer jeito, que Deus é bagunçado, que não sei o quê. E aí querem fazer isso. Então eu e você devemos renovar o homem interior para a gente se posicionar contra esse advento do mal. Porque o diabo vem com grande ira para destruir a moral da igreja, para destruir a casa do Senhor, para destruir a palavra de Deus, para levar o povo a achar que é sem ser. É assim. Mas se eu e você renovarmos o homem interior, a gente vai vencer essa coisa. Relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé.
Não podemos tolerar a relativização da doutrinária. Ora, relativar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu preciso ter consciência disso. Tenho que ser amigo de todo mundo. Tenho que amar todas as pessoas. Tenho que amar todo mundo. Mas não posso misturar amizade, amor, com pecado. Posso misturar, não. Amar, eu tenho que amar todas as pessoas, independente do pecado, do que a pessoa pratica. Só que eu tenho que aborrecer o pecado. E esse demônio, eles querem bagunçar com a doutrina de Deus. Querem bagunçar com a doutrina da palavra do Senhor. Quer destruir. Aí quando a gente diz: não, mas isso aí é pecado, eu não posso me associar a essa prática. Ah, é porque vocês fazem acepção de pessoas, é porque vocês se julgam melhores, é porque vocês não sei o quê. Não é que nós somos melhor do que ninguém, não é que nós humilhamos, não. É porque a palavra de Deus diz que X coisa é pecado e nós temos que nos posicionar e garantir e dizer: é pecado. Não vou me associar a essa prática. Não, mas eu acho que Deus perdoa. Vai nessa. Aí vai acostumando e dizendo: Deus perdoa, Deus perdoa. Depois lá na frente você vê a Bíblia dizendo que para aqueles que pecaram voluntariamente, para este não resta mais sacrifício. Então vai nessa aí. Vai pecando e achando que não tem problema não. Que Deus perdoa, que Deus perdoa. Chega um dia que o perdão esgota. Não vou pecar hoje e amanhã eu peço perdão a Deus. Aí é pecar voluntariamente. Aí é pecar premeditado. Não tentamos fazer Deus de besta, porque Ele não é besta e jamais será besta. Não tentamos enganar o Senhor, porque ninguém conseguiu enganar Deus e ninguém consegue enganar o Senhor. Batalha espiritual, todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Por isso nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduz muitas pessoas neste mundo. Outros sim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Por isso a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Que Deus em Cristo te abençoe. Se tu entendeu, se não entendeu, não entende mais não. Que Deus te abençoe ricamente. Que ainda não são crentes,
para vir receber Jesus como Senhor e Salvador. Você que foi tocado por Deus nesta noite. Você que Deus tocou no teu coração e quer receber Jesus na tua vida nesta noite, eu te convido para vir aqui à frente. Você que foi tocado, você que Deus tocou e você quer, venha cá em nome de Jesus. Tem alguém nesta noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ei, irmão, você está do lado de uma pessoa, toque nessa pessoa. Não perca essa oportunidade. E diz para essa pessoa: bora lá, eu vou com você. Fale para essa pessoa aí: bora lá. A igreja de pé em nome de Jesus. Bora agradecer a Deus e retornar para nossas casas em nome de Jesus, com o dever cumprido. Você não quis vir à frente? Depois que encerrar, me procura ali na secretaria. Eu estou lá com os irmãos. E vai lá para tu aceitar Jesus ou reconciliar com o Senhor. Mas não volte para tua casa sem fazer esse compromisso. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa, necessitamos das orações dos irmãos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, adoramos o Senhor na beleza da tua santidade, adoramos o Senhor na tua misericórdia. Deus, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de vir para o teu caminho. Obrigado por ter usado o Espírito Santo para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por nesta noite estar aqui na tua igreja, na tua casa. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse ensinamento. E me ajuda, Espírito Santo, a cada manhã. Me ajuda-me a renovar o meu espírito. Me ajuda a renovar minha alma, o homem interior. Porque todo dia eu me deparo com dificuldades e eu preciso estar com a minha fé, com o meu homem interior renovado, fortalecido. Me ajuda, Espírito Santo, nesta caminhada. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Resolve o problema que está assolando essa vida. Repreenda essa enfermidade em nome de Jesus. Dai-nos um retorno abençoado, Deus, e um sono tranquilo. E em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.